Alô, tudo bem com vocês? O Segue o Fio de hoje vai falar sobre um assunto que tem me incomodado bastante nos últimos meses. Por isso, eu resolvi pedir a opinião de vocês. Acho que todo mundo aqui concorda que a internet é um espaço de inúmeras possibilidades. A gente consegue procurar emprego ou um estágio, consegue namorar, consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Só que outra característica marcante da internet é que a gente pode fazer isso tudo que eu falei de forma anônima. Por exemplo, se você é uma pessoa tímida, completamente envergonhada, você consegue se declarar para uma pessoa sem se identificar. O problema é quando alguém usa o anonimato para atacar outras pessoas. Em muitos casos, a vítima dos xingamentos e das ameaças não fez nada para o agressor, não sabe nem quem é. Isso acontece com criança, adulto, famoso, anônimo, enfim, todo mundo. O pior é que isso pode trazer consequências terríveis. Tem gente que chega a entrar em depressão, como foi o caso da cantora Luísa Sonza. Eu vou falar sobre isso tudo logo depois da vinheta. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Hater. Essa palavra em inglês significa, na linguagem da internet, um desafeto. Por exemplo, um jogador do Botafogo pode até ter um hater que torce para o time rival aqui no Rio. Mas uma coisa fundamental que eles não entendem é que discordar, torcer contra, beleza, é super legítimo. Mas provocar ataques de ódio não é legal. Tem mais, intolerância acontece em todo lugar. No mundo da moda, na política, entre as celebridades e até na música. A cantora Luísa Sonza, por exemplo, sofreu ataques de fãs do ex-marido dela, o youtuber Whindersson Nunes. Depois do término, o Whindersson conheceu uma outra pessoa, a estudante Maria Lina. Eles ficaram grávidos, só que o bebê morreu ainda prematuro. Gente, essa história é surreal. Em vez dos fãs mandarem mensagens de apoio pro Whindersson, eles resolveram atacar a Luísa. Dá pra entender? Eles chegaram a fazer ameaças de morte. Ela chegou a comentar isso na internet. Pelo amor de Deus, pare com essa história. Ninguém aguenta mais, gente, ninguém aguenta mais. E é lógico que grande parte desses ataques foram feitos de forma anônima. Eu conversei com uma psicanalista que explicou que essas atitudes são completamente covardes. Uma pessoa que é vítima desses ataques, né, independente se é de cunho racial, enfim, eu queria saber o seguinte: como que essas pessoas devem lidar? A partir do momento que elas recebem esses ataques, elas têm alguma forma mais específica para lidar com esses ataques? Primeiro é entender que esses ataques, na maior parte das vezes, são covardes, porque eles são anônimos, são feitos por pessoas que não se comprometem com o que estão falando. Então é a hora de você se basear em você mesmo e ser seu próprio aliado e pensar, peraí, quem está falando isso? Será que essa pessoa falaria pessoalmente, na minha cara? Se ela sustentaria mesmo essa fala? E aí você vai buscar as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que gostam de você, com quem você pode trocar uma ideia até para desabafar sobre essa situação. Olha, não existe um gesto de violência, um gesto de ódio que não tenha consequências. É claro que depende para quem ele está sendo dirigido, e você vê, por exemplo, jovens, adolescentes são muito mais propensos a se sentirem ofendidos e afetados por conta do tempo de vida deles, das experiências, e também por conta de tomarem atitudes muito rapidamente sem pensar. Então, as pessoas que fazem esses ataques, elas têm que ser conscientizadas de efeitos muito terríveis que às vezes podem acontecer e pararem de minimizar, achar que é pouca coisa o que elas fazem. A gente tem que começar a conscientizar quem faz também que tem efeitos que podem ser fatais. Como eu falei agora há pouco, até pessoas comuns acabam sendo alvo desses haters. O Isaac, de 14 anos, resolveu ajudar a mãe a fazer cuscuz para ganhar um dinheiro extra. E ele começou a ser elogiado nas redes sociais. E logo apareceram os ataques. Primeiro fizeram ofensas raciais, mas ele até reagiu bem. Só que depois, um outro tipo de ataque acabou atingindo ele. Eu conversei com o Isaac e com a mãe dele, a Benta. Olha o que eles falaram. O primeiro ataque que eu recebi foi ataque racista, que até hoje é muito presente, principalmente nas minhas caixinhas de perguntas e em alguns comentários que eu desativo. Na época, por eu estar sempre preparado, porque eu sou negro
E eu sei que eu tenho que estar preparado, porque na vida de um negro sempre vai ter um racista. Pelo que eu entendi, depois que você recebeu esse tipo de ataque, te atacaram de uma outra forma, não foi isso? Como é que foi? Bom, na época do Dia das Mães, né, e eu sempre gostei muito de fazer declaração pra minha mãe. E eu sou filho adotado, então essas duas ocasiões acabaram levando as pessoas a acharem que por eu ser um filho adotado e admirar muito a minha mãe, do jeito que ela é mesmo, acharam que eu tinha alguma relação de homem para mulher e não de filho para mãe. Num grau que você não acreditaria que alguém mandaria para um adolescente, né? Eu fiquei muito abalado, muito abalado. E assim, nesse momento, a primeira coisa que eu comecei a sentir é o que foi que eu fiz para as pessoas estarem achando isso de mim. E naquele momento eu chorei tanto. Eu sei que eu tava com o nariz inchado, bochecha inchado, olhos avermelhados. E eu sei que foi algo que me abalou muito. Como que você tenta lidar, né, e passar por essas situações, né, que o Isaac passou? Como é a sua relação com ele? Como é que você prepara ele, digamos assim, para ele enfrentar essas situações? A rede social hoje, ela tá matando todos os dias. Matando sonhos, tirando autoestima, tirando segurança, tirando controle mental. E o que eu tento fazer por mim mesma, pela minha experiência como mãe, é colocá-los sempre orientados, sempre conversados, sempre que você é amado, que você, não importa o que as pessoas acharem, não importa o que as pessoas falarem, não importa o que elas vão dizer de você, de que elas vão te chamar, você se conhece, você é amado, você tem uma mãe, você tem uma família, e isso não pode ser maior do que o ódio das pessoas. Não é exagero nenhum dizer que esses ataques matam. O Lucas, de 16 anos, é filho da cantora Valquíria Santos. Ele postou um vídeo numa rede social com os amigos e recebeu uma chuva de ofensas. Os comentários foram tão sérios que o adolescente, segundo a mãe, se matou por causa disso. A Valquíria postou um desabafo após perder o filho. Eu perdi meu filho. Uma dor que só quem sente vai entender. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Mas eu tô aqui como uma mãe, pedir para que vocês vigiem. Para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta. Eu fiquei o que eu pude. Gente, vale lembrar que as pessoas que fazem esse tipo de coisa devem sim ser responsabilizadas. Aliás, se você presenciar um comentário preconceituoso ou intolerante, denuncie. A própria rede social tem um espaço para isso, e o registro pode ser feito em qualquer delegacia, inclusive pela internet, beleza? Olha o que essa especialista diz. Conteúdo de discurso de ódio viola as regras das principais plataformas. E qualquer pessoa que tenha acesso a esse tipo de conteúdo pode denunciar nas redes sociais. Basta clicar nos 3 pontinhos e escolher a opção denuncie. Além disso, esse é um tipo de conteúdo que é crime no Brasil. Ou seja, você pode denunciar para as autoridades. E você pode fazer isso denunciando na Central Nacional de Denúncias, operada pela SaferNet em cooperação com as autoridades no endereço denuncie.org.br ou procurar alguma autoridade próxima à sua residência, seja uma delegacia especializada em crimes de ódio e intolerância que há em algumas capitais ou uma delegacia comum. Eu volto amanhã com mais um Segue o Fio. Tchau!